Itapuã em debate a democratização da informação dos questionamentos, recebendo o delegado-chefe da 5ª SDP, Dr. Luiz Gilmar da Silva, que defendeu recentemente num curso superior de polícia a seguinte tese: a crise do sistema de segurança pública brasileiro e as atuais propostas de reformas. É o tema principal do programa de hoje. Nós estamos no último bloco do Itapuã em debate, onde cada convidado que aqui está poderá fazer o seu ou os seus últimos questionamentos. Antes eu queria fazer uma pergunta, doutor. Eu percebi no seu currículo, nós percebemos que o senhor teve um estudo, um curso em 1996 na SWAT, que é a polícia especializada norte-americana. E nós tivemos o exemplo de Santo André, como nós falávamos no bloco anterior, e percebemos na mídia nacional que um integrante brasileiro da SWAT analisou todo aquele procedimento da polícia paulistana, da polícia de São Paulo, no desfecho lá do sequestro de Santo André. Ele apontou algumas falhas e eu gostaria de saber do senhor qual seria a atitude correta neste exemplo. Aí, uma vez o senhor também teve uma vivência na própria SWAT, lá nos Estados Unidos. Para a gente que está fora de uma situação, isso se chama uma situação de crise, né? E, sem dúvida, que são as situações piores que tem, essas questões de gerenciamento das crises, principalmente de crise onde você tem pessoas tomadas como refém, né? E sobre ameaça, principalmente de arma de fogo e tudo mais. É muito difícil. E esse caso é o caso de todos o mais emblemático, porque se trata de uma situação de comportamento. Ali ninguém visava a subtração, ou um valor financeiro, ou um sequestro frustrado, ou um roubo frustrado, como se tem em algumas instituições bancárias ou algumas instituições de natureza comercial, ou até em residências, né? Que há necessidade e há sempre possível iniciar um diálogo, uma negociação. Esse caso é o caso mais difícil de todos para se gerenciar, porque trata-se de uma pessoa com um problema de relacionamento. Abalada psicologicamente, e que ele só vai ceder se a pessoa que ele quer volte nesse relacionamento com ele. Essa é a grande questão. Então sobra pouco para se negociar. Mas é claro que sempre há alguma coisa para se gerenciar essa crise e diminuir essa crise. O que os manuais ou a doutrina, né, e principalmente a doutrina desenvolvida pelos americanos, nos ensina nessa situação? Onde está a crise, você manter a crise. Não transferir a crise, não liberar veículo para a pessoa mudar o local da crise, né? Haver uma negociação que você possa diminuir o número de risco. Ou seja, se você tem 10 reféns, se você conseguir tirar um numa questão da negociação, uma vida você já salvou, né? Então você não volta mais. Não volta mais, né? Essa questão de você devolver reféns, trocar refém ou ampliar a crise não é recomendada pela doutrina. O que se teve ali? Uma pessoa que saiu do meio onde estava sendo ameaçada, coagida, e depois retorna a esse. Ou seja, você livrou uma pessoa, né, de um risco e depois você libera ele. Devolveu. Tenta se colocar a culpa na família ou na própria vida. Olha, para quem a primeira responsabilidade da autoridade é cercar, isolar a área, para que nem a imprensa se aproxime muito, para não pôr em risco o próprio profissional que ali está trabalhando, fazendo a cobertura. Porque a imprensa, às vezes, gosta de chegar próximo. Quando o senhor fala imprensa aí, doutor, eu me lembrei de uma situação da seguinte forma. Não estaria ali ele se sentindo um herói, porque a mídia toda em cima, ele por telefone com a mídia, de repente, ali não atrapalhou a situação, doutor? Pois é, mas nós temos que também, quem está no palco, chamado palco da crise, né, gerenciando, tem que evitar isso, né? Porque a imprensa está cumprindo o seu papel, está cobrindo a imprensa, que é o fato. Claro. A solução do fato não compete à imprensa e nem a responsabilidade da imprensa. A solução do fato compete à autoridade policial, que é o gestor daquela situação. É uma falha, então. Né? Então você deve evitar esse acesso, né? Essa demonstração tão grande, poderia haver um isolamento da área toda. Agora, você tira a pessoa de dentro do ambiente, né? Você já salvou uma vida. Está lá só uma pessoa correndo risco. Aí você devolve essa pessoa, claro que foi um equívoco, um erro. Para nós que estamos de fora, é fácil criticar, né? A solução da crise foi a pior possível, né? Foi a pior possível, porque poderia ter ocorrido a morte da namorada, que era
amiga da namorada. Poderia ter ocorrido a morte da amiga da namorada, né? E quase ela morreu, ou seja, você livrou ela e depois acabou colocando lá dentro de novo. Porque muitas vezes, nesse tipo de sequestro, ele acaba executando a sua vítima, né? A retomada desse ambiente é a mais difícil de todos. A abordagem policial, a retomada do ambiente é a mais difícil de todos. Por isso que ali o trabalho do sniper é fundamental sempre. Mas a decisão para você tomar essa atitude no Brasil, ainda ela é muito difícil. Nós não trabalhamos com muito, temos os profissionais, mas não temos a coragem de deliberar, ou os comandos superiores ou até os governadores não deliberam sobre isso, sobre o sniper. Aqui, se o sniper poderia ter resolvido o caso do ônibus São Paulo, poderia ter resolvido esse caso também. Nesse caso, poderia. Brechas lá Claro, tranquilo, quem presenciou ali várias vezes. Né? O problema é que nós não estamos habituados a esse tipo de coisa. E se nós partirmos para isso no Brasil, vai começar a criar alguns impactos e reprovação. Agora, direitos humanos, Mas principalmente. não seria o caso de avisar o bandido que se propõe a fazer esse tipo de coisa no Brasil? Se eu me propor a fazer isso, eles me matam? Não seria uma forma de desestimular esse tipo de coisa? Sem dúvida. Mas culturalmente não estamos preparados há uma ainda. crítica muito grande ao colega, a gente, né, que gerenciou essa crise, né, mas eu acho o seguinte, que nós não deveríamos partir só para a reprovação do trabalho do colega. Né? Nós cobrarmos, a própria sociedade, a imprensa, cobrar dos governantes uma preparação desses profissionais, para que se invista nessa orientação de cursos de formação, ou se estabelecesse grupos especiais para tratar com essa questão, porque é uma situação muito difícil e isso requer um preparo técnico, profissional muito grande. Então, claro, a gente faz a crítica ao colega, a imprensa está fazendo a crítica, a família, todo mundo reprovando, mas por que também esse colega, antes de assumir um comando como esse, tão complexo, tão difícil, e que na sua área é comum esse tipo de evento, ele deveria ter passado por um curso de formação. Nós vamos fazer agora esse curso superior de polícia, e um dos temas era gerenciamento de crise. Um dos pontos específicos era negociação. Um dos pontos específicos era tomada de local. Existe um tempo máximo, por exemplo, de durabilidade de um problema como esse, assim, a polícia estipula aqui no estado? Não há prazo para isso. Esse tipo de sequestro, então, é o mais difícil de todos. Né? Esse é o mais difícil, esse sempre é o mais demorado. Nós tivemos experiência no estado do Paraná de sequestros mais demorados do que esse. Né? E que foi dado uma ordem para você tomar o local. Né? Claro que ali era uma outra situação diferente. Agora, esse, por exemplo, e outra imprensa hoje fiscaliza mais essas questões. Ela está presente hoje. Você veja que quem revela a questão ali, se for houve um tiro ou não, é a própria imprensa. Né? É esse ponto que eu acho que é o fundamental. Eu faço essa leitura, eu não tenho conhecimento técnico como o senhor tem, eu sou advogado, mas vejo de fora o seguinte. Nós chegamos num ponto no Brasil que eu já vi governador participar da negociação de refém. E o que aconteceu no ônibus 174 no Rio de Janeiro, aconteceu isso porque quem assistiu o documentário viu que a ordem, a operação estava sendo comandada por um coronel do BOP na oportunidade, e por um capitão. O coronel mandou escolher o atirador e alguém ligado à segurança pública falou: não vai ter tiro aqui. Eu penso que essa situação da Eloá, quem estava comandando também era um capitão do GAT, capitão Giovannini, e um coronel que não tem esse curso que o senhor está falando, interferiu e começou a gerenciar toda a situação. O que eu vejo é que a polícia é treinada para a situação. O atirador sabe que tem que atirar, mas não vem a ordem. E ele não vai atirar sem a ordem. E é uma decisão política, porque ninguém quer ver a cabeça do sequestrador, do tomador de refém, levando um tiro em rede nacional. Ninguém quer ver isso. É preciso que as pessoas se conscientizem que isso se estabelecer prioridades. Que prioridades dentro de uma situação de crise como essa aqui, o senhor que participou daquela situação emblemática, que nos causa grande orgulho da situação de Marechal e Cândido Rondon, o senhor que participou daquela situação, o que o grupo especializado anti-sequestro estabelece como prioridades? Refém, sequestrador, polícia, outras pessoas ali? Nessa situação de crise, sempre a prioridade é você salvar vidas. Né? Tanto de quem é refém, do próprio sequestrador. Se for possível, a do próprio sequestrador. Agora, há situações que são tão críticas,
né, que infelizmente você tem que sacrificar algum bem nessas questões. Mas não há essa coragem, não é nenhuma questão de coragem. O problema é que nós deveríamos deixar para os técnicos, para os profissionais, a decisão para essas questões. Porque a hora que nós conversamos com o secretário ou com o governador, ele não vai dar ordem para esse tipo de coisa. Então, isso deveria ser, essas ordens deveriam ser tomadas dentro do próprio crise, de quem comanda a crise e a responsabilidade deles por essa solução. Da opção que ele fez, mas ele tem autonomia para ele decidir. E ele não tem. E ele não tem. Na questão do ônibus, a solução seria mais fácil de todas, na questão do ônibus. O que aconteceu? Aconteceu uma tragédia, porque quem coordenava a cena de todo a crise, acabou perdendo a crise em que um policial se arvora no direito de querer resolver a questão. E de inopino acaba atingindo a própria vítima. E a morte do sequestrador vem depois, no decorrer do encaminhamento para a delegacia. Por sufocamento, teoricamente. Isso é a pior solução do problema. A pior solução. Claro que se nós quisermos fazer uma abordagem do criminoso, é um sobrevivente da Candelária, da questão social, isso é uma outra abordagem de natureza criminológica, sociológica, né, e tudo mais. Mas a questão da ação policial ali, né, a adoção tem que ser pelos órgãos técnicos. Tem informação, tem capacidade. Se houve o erro e se houve o equívoco, o profissional deve responder por isso. O problema é que nós não temos a cultura da solução do problema, como já tem nos Estados Unidos. Os dois casos... No resto do mundo, né, doutor? No resto do mundo, né? Então nós temos que aprender, infelizmente, às vezes, com essa solução trágica para o lado marginal, do que a solução, porque quem está perdendo, ultimamente, são as vítimas. Estamos no último bloco, começando aqui pelos últimos questionamentos. Regis Teles, aqui da Guerra Comunicações. Na verdade, fazer até uma pergunta bem objetiva, doutor. Qual a sua avaliação aqui na nossa região sudoeste do Paraná, onde até o doutor é o chefe regional também, sobre a polícia, tanto na parte da Polícia Civil quanto também na Polícia Militar? A avaliação que a população faz, ótima, boa ou ruim? A gente não tem dados sobre isso. O que a gente acompanha algumas pesquisas que foram feitas durante a eleição, né, do processo pré-eleitoral, para avaliar quais seriam as prioridades. A que menos aparece aí é a segurança diante de todos os outros problemas, como de educação, de saúde e tal, tantos outros, né, que parece que são a preocupação maior. Claro, se nós fizermos essa questão em Palmas já é diferente, ou em outra cidade é bem diferente, Londrina, Maringá, né, porque o problema de criminalidade são bem maiores. E aqui, como eu coloquei, são problemas pontuais, né? Mas eu acredito que pelos índices de criminalidade que nós temos, né, são índices bastante se quiser, razoáveis dentro de uma convivência urbana que nós temos. Né? É uma cidade diferente, onde você tem uma atuação a nível de comércio bastante forte, há probabilidade de emprego, né? Nós não temos pessoas fazendo mendicância, nós temos alguns bolsões de pobreza, né, mas são pequenos e que não são suficientes para grandes conflitos. Né? A política de isolamento de determinadas áreas hoje está até abandonada, mas isso se fez no mundo inteiro, se fez no Brasil. Cidade de Deus é assim, a Cidade Nova em Foz do Iguaçu, Julieta Bueno em Cascavel, foram essas experiências que o isolamento não acabou dando o resultado que se queria. O São João é um exemplo aqui em Pato Branco e que há necessidade de um resgate daquela área, não só um resgate da cidadania, mas um resgate urbano também daquela área toda, porque a polícia não interfere muito ali, né? Então, mas eu acredito que a gente tem uma avaliação boa. Nós temos alguns problemas na região, que é Palmas, especificamente dentro da minha área, que é um problema maior, mas é um aspecto da própria cidade, da própria questão econômica da cidade, uma cidade com índice de pobreza bastante grande, uma deficiência muito grande, uma desigualdade bastante grande, uma cidade que não para, né? Tem um giro muito grande de atuação de trabalho, então isso acaba às vezes também prejudicando e dificultando os órgãos de segurança pública. Nós temos algumas fugas, alguns problemas, a prefeitura está contribuindo na construção da nova delegacia, acho que muitas coisas vão melhorar,
temos lá já um novo delegado, há necessidade de ampliar o quadro, né? A prefeitura também já está dando uma contribuição a nível de estagiário e outros funcionários para auxiliar nesse processo todo, porque o efetivo da Polícia Civil lá é muito pequeno. Nós temos um delegado e só um escrivão de carreira, isso é impossível se trabalhar dessa forma. E a gente vai lá ajudar, às vezes a nível de mutirão, contribuir com o colega. Fica muito distante. Muito distante, né? Então, eu acho que o problema maior nosso é Palmas hoje. Doutor Flávio Dutra. Quais as maiores dificuldades que a Polícia Civil enfrenta hoje no seu trabalho de polícia judiciária, de investigação? Seria pessoal, falta de equipamento? A nossa maior dificuldade é em ter uma tecnologia um pouco melhor para você investigar e levantar determinados locais de crime. A maior dificuldade nossa é dar um inquérito melhor para o Ministério Público. A dificuldade nossa é você dar um trabalho melhor para o Judiciário, para que o juiz possa decidir com segurança, com uma certeza maior. O que nós damos, o nosso trabalho, o nosso material, que é o inquérito policial, que é a investigação, que se materializa no inquérito, desde o local de crime, a condução, a produção de provas, a tecnologia é muito pequena, né, e o trabalho fica muito prejudicado em razão disso. Nós não temos criminalística hoje numa cidade do Porto de Pato Branco, né, nós não temos especialistas nisso. A criminalística da década de 80 para cá passou por um processo de sucateamento, não é um privilégio do Estado, isso a nível nacional, e que tenta hoje se recuperar. Nós necessitamos hoje de técnicos, de investigadores do fato criminoso. Nós não precisamos tanto do policial para atender plantão, de policial para cuidar de preso, de policial para fazer identidade, do policial para fazer o quê? Falta especialista em investigação. Especialista em investigação, de que cheguem ao local do crime e possa se apaixonar pelo local do crime, chegue no local do crime e possa dali sair a própria resposta, né? Porque a polícia sempre foi acostumada a partir do criminoso para o fato e não do fato para o criminoso. Mas para isso precisa tecnologia e precisa profissionalismo para isso, né? Para a investigação. Sabe? Eu acho que o que nós demos ao Ministério Público é muito, muito pouco. Bem, doutor Alcides Duarte, Alveda Júnior. Suas considerações finais, né? Tu pode fazer o último posicionamento depois eu gostaria de cumprimentá-lo, doutor, e parabenizá-lo pelo seu curso, né? Desejá-lo muita sorte daqui para frente, que a gente possa tornar operacional todo esse seu conhecimento técnico junto com o seu conhecimento prático. O que eu vejo o senhor abordou de forma muito clara antes, e eu até no outro programa em que nós tivemos a oportunidade de entrevistar ou debater com o Major Oiti, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, eu até havia comentado, nós discutimos muito sobre o sistema de segurança pública. Mas a criminalidade não se combate apenas com polícia, né? Não é um problema de lei, não é um problema de polícia, não é um problema de juiz, enfim, de promotor. O problema de criminalidade é um problema social, né? O senhor bem frisou antes que começa desde se fornecer oportunidades para essa pessoa que está lá no São João, né, um resgate dessa pessoa, ao invés de procurar, hoje se discute muito minoridade penal, e ao invés de buscar lugar para cadeia para aquele jovem, buscar um lugar na escola, né, ou levar uma escola lá, enfim. Uma abordagem rápida eu gostaria que o senhor fizesse para finalizar, de que forma a sociedade de Pato Branco, através do Disque Denúncia do 181, 190, enfim, de que forma a sociedade pode ajudar a polícia no combate à criminalidade? Olha, até pedir mais à sociedade de Pato Branco seria até um exagero da minha parte, porque de todas as cidades que eu trabalhei, né, não só na capital, inclusive no interior, muito difícil se encontrar uma cidade como Pato Branco, em que a cidade não gosta de criminoso. Um negócio impressionante, né? Tipo assim, usando até um linguajar chulo, o vagabundo não se cria muito tempo aqui em Pato Branco, né? É da característica da cidade dela perceber o criminoso e ela delata a polícia. É impressionante o nível de denúncia que você tem no 181, o resultado que isso dá e da veracidade de algumas denúncias que são feitas pela própria comunidade. Então, Pato Branco não gosta do criminoso, não gosta de vadio, né? Eles abominam isso. Eu acho que a própria cultura é um povo trabalhador, um povo, né, que se dedica a tudo. E a pessoa de fora, o marginal de fora também, não consegue durar muito tempo aqui.
Ou ele vem e faz o ataque imediato e sai da cidade, porque se ele perambular 2, 3 dias, já se percebe a sua presença e a própria cidade denuncia isso, né? Mas que a sociedade de Pato Branco continue contribuindo, além com a paciência que tem com a gente, né? Contribuindo, nós temos uma série de pessoas que contribuem com a carceragem também, a comunidade contribui com a carceragem, contribuindo através do Disque Denúncia do 181, que é feito a Polícia Militar, e a gente acaba trocando essas informações, principalmente a questão do tráfico de droga, que é a questão que mais incomoda todos os centros urbanos hoje, não só de Pato Branco, como todas as cidades, mas a denúncia por parte da comunidade, a participação da comunidade em termos dessa preocupação com a segurança pública, porque é um problema da comunidade também, né? E ela deve se policiar, ela deve fazer a sua primeira vigilância, a sua primeira fiscalização e a sua primeira prevenção, né? Para depois se socorrer dos órgãos de segurança pública. Temiro Cavalheiro, Chaveirinho. Doutor, vou perguntar. O senhor responde se o senhor quiser. Tá. Mas, doutor, nós vemos há poucos instantes, o senhor colocou de que precisa daquela pessoa que se apaixone pelo crime, né? Que chegue no crime e que dali saia já, né, meio caminho andado. Existe um crime aí, doutor, que até agora faltou essa paixão, né? Mas que, pelo que a gente observa e sabe do trabalho dos senhores, praticamente está quase que solucionado, que é o caso da professora, doutor. Eu não poderia deixar de perguntar dessa situação, doutor. Nossa, inclusive, tivemos aí um rapaz que foi a júri e que é um dos suspeitos, né? Nossa, tem um caso que tem uma dedicação, uma paixão, né? É esse caso da professora. E eu vou dizer, Chaveirinho, ele só tem uma resposta aí até agora, porque você teve no local do crime um profissional da área, tá? Que se apaixona pelo local do crime, levanta o local do crime, leva para o seu laboratório, faz a lavagem, faz a limpeza, tudo, e consegue, num ambiente já deteriorado, um ambiente já todo remexido, localizar um projeto de arma de fogo que foi através do médico Dr. Ronaldo. Isso é quem gosta do local do crime. Se você pega qualquer pessoa, né, que não seja um profissional habilitado para fazer a colheita desse material ou desse local do crime que foi remexido várias vezes e já estava, pela própria natureza, bastante prejudicado, né, dificilmente, e vejo que vai revelar esse fato, é exatamente a prisão de um criminoso tempos depois, que se utiliza de uma arma e em razão do seu comportamento, e aqui, claro, que a gente não quer fazer nenhuma repreensão aos advogados, né, porque eles têm a liberdade de se manifestar da forma que eles queiram. Não é uma perseguição da polícia com relação a querer produzir um criminoso, que nós não temos, não é da nossa praxe isso, não é da nossa formação esse tipo de coisa, porque eu poderia conviver muito bem se não tivesse esclarecido, ou se não esclarecer o caso da professora Denise, né? Porque você não vai esclarecer todos os crimes, Chaveirinho. Com certeza. Né? E nós não estamos por aí procurando o autor desse crime. Mas a nossa prova é uma prova técnica. Claro que nós desconfiávamos dele, por quê? Pelos crimes anteriores, que ele modus operandi, né? Pelo comportamento dele. Isso significa análise de crime, né? Análise de crime. O FBI tem isso, profissionais que não são investigadores, mas são analistas de crime. O FBI trabalha com todo esse processo de informação. Então, pega determinados fatos, tá? Tenta se comparar numa cena de crime. Claro que o Marmita não tinha matado até então, porque não precisou matar. O caso da Denise é uma vítima diferente das outras vítimas, que já tinham uma certa experiência sexual. O caso da professora Denise é diferente. E talvez ele não tenha nem violentado a menina não deixou violentar. E por isso que há a morte. Ou ele pode ter violentado o que não foi possível estabelecer através de uma perícia em razão da falta de tecnologia, que nós não temos para dizer não é um crime sexual. A gente diz que é um crime sexual pela cena do crime, né? Que é evidente a cena do crime, despida, né? Que houve um crime de natureza sexual, o objetivo era um crime sexual. Mas o profissional que vai ao local do crime, colhe o projeto no crânio, na verdade ele não colhe no local, na lavagem do corpo, né, do que sobrou do corpo, ele consegue colher um projeto da arma de fogo. Esse projeto, comparado com o homicídio que ele praticou no São João, onde agora nós tínhamos uma prova testemunhal de que era ele o autor do crime, e fomos no local do crime pessoalmente, onde colhemos projéteis no chão e projéteis no corpo da vítima,
e que, evidentemente, uma questão lógica, se ele é um suspeito, é que teria que fazer essa comparação, uma questão simples de perícia. Feita a comparação, o perito diz para nós, não sou eu que digo, por isso que o advogado não adianta ficar bravo que nós estamos produzindo criminoso. Não é isso o nosso direito. A perícia diz que a arma de fogo que atingiu a vítima do São João, o que vitimou o cidadão do São João, o projétil que foi colhido no seu corpo, procede, o projétil da professora Denise procede da mesma arma. Essa arma foi utilizada pelo Marmita. É uma prova técnica, é uma prova, uma prova que tem uma relevância muito grande. Nós temos o carro que ele usou na abordagem da professora, com reconhecimento através de testemunha, é uma prova maior que vem angariando força para tudo isso. Então, o Marmita não é uma invenção da polícia. Ele é que se formou. Ele que praticou os estupros que ele praticou e que ele foi reconhecido, e tantos outros que as vítimas não tiveram coragem de ir à delegacia, porque o crime de estupro, mediante coação, é um crime de ação penal privada. Esse ele matou. Os outros, ele era de extrema violência. E esse também ele praticou com mais de uma pessoa, ele não fez sozinho. Esse da professora. Da professora. Como os demais estupros, ele nunca fez sozinho. Ele é sádico a esse ponto de que ele praticava da abordagem, do roubo e do estupro, e às vezes ele não participava do estupro, o seu parceiro que participava. Claro que nós não podemos aguardar, num crime dessa gravidade, ficarmos ingenuamente acreditando numa confissão, porque não haverá uma confissão nesse aspecto. Agora, cabe a nós profissionais levantar essas provas, com a contribuição que o ML já deu através do Dr. Ronaldo, que sem ele, esse caso não teria solução, nós não teríamos absolutamente nada se não tivesse o projeto. Nós teríamos apenas o corpo encontrado da professora Denise, vítima de um crime violento, pura e simplesmente. Mas nós já temos aqui um caminho andado, graças a essa paixão pelo local do crime, o local do crime sendo atendido por um profissional da área, um médico legista, um perito que vai até o local fazer isso. Por isso que nós chamamos de que o local do crime é um local sagrado. E a gente sempre pede a contribuição da Polícia Militar, das pessoas que vêm, os curiosos, para que não mexa, não interfiram no corpo, não interfiram na cena do crime. A imprensa tem contribuído muito com isso, que não interfiram na cena do crime, porque é a cena do crime é que nos vai dar a evidência, é da cena do crime que está a solução do problema. O caso daquela vítima, daquela senhora, também. Se nós não preservamos o local, se nós não cuidamos do local, e se não fosse a participação do Dr. Ronaldo também, o médico legista, para dizer que houve uma asfixia, e que houve um crime violento, quando nós, olhando a primeira cena, achando que era uma morte natural, para nós foi uma morte natural. Quando o médico diz que não, traço de uma asfixia, tal, cabe à polícia aqui perseguir a investigação. E quantas pessoas ali, Chavelinho, você acompanhou? Várias pessoas, 5, 6 pessoas nós fomos atrás, até você chegar a uma solução do caso. Por isso que eu acho que a polícia... a cena do crime, a investigação é a mais encantadora de todas as atuações das polícias. Mas para isso você não precisa só de um bacharel, o delegado que tem a formação em direito. Você precisa de outras áreas do conhecimento e também de outros tipos de conhecimento. O delegado de polícia é um investigador da sua essência, mas tem que conhecer o direito e tem que conhecer também gestão de coisa pública. Ele faz um gerenciamento de pessoal, financeiro, estrutura um órgão todo, Por isso, para esse caso da professora, o que falta então para que se coloque a opinião pública o caso terminado? Como houve a apreensão do veículo, evidentemente que nós solicitamos uma perícia no veículo. Claro que o tempo prejudica tudo isso. A perícia colheu ali algum material, E que diz que é material orgânico. Certo. Qual é a natureza do material, nós não sabemos, mas eles vão fazer análise desse material. É essa análise que está faltando. É essa análise que está faltando. Se ela vai contribuir, não vai contribuir, isso mas nós temos que aguardar isso. Eu não posso concluir o inquérito sem essa resposta. Pode ser que eu não contribua em mais absolutamente nada. Outra, que o projeto partiu da arma do Marmita, partiu. Agora, claro, se não puder produzir outras provas aqui, mas é um caso difícil, é um caso emblemático que nenhuma pessoa vai vir na porta da delegacia e fazer uma confissão de um crime tão grave desse. Então há necessidade de uma produção de polícia. Vamos aguardar. Então aguardar.
Esse foi o doutor Luiz Gilmar da Silva, delegado-chefe da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco, pela segunda vez neste ano participando do programa Itapuã em Debate, hoje com um enfoque especial à defesa da sua tese junto a este curso que foi realizado junto ao curso superior de polícia militar, né, o curso ofertado pela Academia Militar do Guatupê, em convênio com a Universidade Federal do Paraná, que dá uma regulamentação, segundo a PM, de doutorado ou doutoramento em segurança pública. O tema da tese, a crise do sistema de segurança pública brasileiro e as atuais propostas de reformas. Quero agradecer profundamente a presença dos nossos convidados, doutor Flávio Dutra, advogado, muito obrigado por ter participado, aceitado o nosso convite e sinta-se sempre em casa aqui na Guerra Comunicações. Obrigado, Romeu. Nós agradecemos o convite e nos sentimos lisonjeados de estar presente aqui, podendo contribuir um pouco nesse dia. Muito obrigado. Obrigado, Regis Teles, que da Guerra Comunicações, mais uma vez participando do programa. Obrigado a você, Romeu, e realmente foi muito importante. Esperamos, né, que uma pessoa tão qualificada quanto o doutor Luiz Gilmar continue por muito tempo entre nós aqui. Obrigado também, doutor Alcido Duarte Roveda Júnior, advogado criminalista, segunda vez participando aqui, brilhantando também, ajudando o nosso programa a ficar dinâmico e muito democrático nas questões. Obrigado, transmito um abraço a todos os integrantes do escritório. Obrigado, Romeu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Cumprimento todos os presentes e já me coloco à disposição para eventuais convites. Repórter Altamiro Cavalheiro, repórter policial, Chaveirinho, aqui da Guerra Comunicações. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Romeu. Obrigado aos colegas. E em especial o doutor Luiz Gilmar. E faço das palavras do Regis as minhas. Que o senhor continue me recebendo na 5ª SDP lá, viu? Sem dúvida. Doutor. Grande abraço, uma boa noite. Agradecer profundamente, doutor Luiz Gilmar da Silva. A primeira participação foi no dia 24 de fevereiro, a edição de 24 de fevereiro de 2008, quando nós abordávamos principalmente esse caso da professora Denise Peloso, que ainda a sociedade espera, né, uma solução definitiva e que realmente todos os envolvidos sejam punidos. E agora nós também falando sobre essa crise do sistema de segurança pública, muitos exemplos recentes, não no Paraná, mas em outras situações. E desejar muito sucesso, né, doutor? Parabenizar, em nome da Guerra Comunicações, nosso diretor-presidente Fernando Guerra, Ricardo Guerra, nosso diretor executivo, e que o senhor consiga alçar todos os seus objetivos junto a essa escada de sucesso à nossa segurança pública, não somente de Pato Branco, mas tenho certeza que o senhor também, como uma das lideranças, né, da classe dos delegados no Paraná, atinja isso em todo o estado. Muito obrigado mais uma vez por abrilhantar e fixar a atenção, claro, de todos os nossos telespectadores no Itapuã em Debate. Suas considerações finais. Eu que agradeço a você, né, os colegas que tiveram a oportunidade de debater, a Itapuã, e sem dúvida nenhuma o meu agradecimento muito especial à Polícia Militar, que me acolheu durante um ano na academia, e eu tive a oportunidade de conviver com eles, né, conhecer mais de forma assim interna a Polícia Militar, né, debater com eles, questionar com eles os nossos defeitos, não só como Polícia Civil, Polícia Militar, as nossas mazelas, né, as nossas ideias de evolução, mas também compreender a estrutura da Polícia Militar e reconhecer ali a sua hierarquia, a sua disciplina, a importância dos seus emblemas, dos seus distintivos, dos seus hinos e dos seus heróis e da história que a Polícia Militar tem. E na certeza de que eu aprendi muito com eles, né, e essa oportunidade eu não vou esquecer tão cedo. Eu tive muitos momentos emocionantes de aprendizado da minha vida. O primeiro, evidentemente, foi no Prado Velho, na PUC, onde eu estudei. E esse segundo aprendizado foi, sem dúvida nenhuma, e vou guardar com muito carinho essa convivência junto com a Polícia Militar do Estado do Paraná e tantas outras polícias que ali participaram, da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, os policiais do Amapá, que estiveram frequentando o curso também. Essa troca de experiência foi muito importante para mim e eu espero, no dia a dia, em razão desse aprendizado, contribuir muito mais com a segurança pública e principalmente com a minha unidade, que hoje é de Pato Branco, onde eu trabalho, e espero também trabalhar mais um certo tempo aí. Né? Muito obrigado mais uma vez a todos, pela paciência também da sociedade de Pato Branco, as lideranças de Pato Branco, que tiveram paciência comigo. Foi um ano bastante tumultuado, bastante difícil, eu tive muito ausente, mas o delegado não é a figura principal, né?
A Pato Branco está de parabéns pelos profissionais que tem hoje aqui, pelos escrivães, que são pessoas da cidade, é prata da casa, pelos investigadores, pelos policiais que aqui estão, o pessoal do núcleo também tem atuado, contribuído. Então, a Pato Branco proporcionou isso a mim de eu me ausentar e fazer esse curso, e eu sou muito grato à consideração e à paciência que a população e a liderança e vocês da imprensa também tiveram comigo no decorrer desse ano. Então, muito obrigado a todos. Boa noite, muito sucesso. Obrigado. Muito obrigado a você, meu amigo telespectador, assinante da TV Itapuã, Canal 10, pela audiência, pelo carinho e Itapuã em Debate é isso, democratização dos questionamentos e também da informação. Um grande abraço, uma boa noite, uma ótima semana a todos e até o próximo programa.